seja muito bem-vinda a mais um Gloricast, um podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e hoje, gente, a gente tá começando o Gloricast de um jeito muito diferente. Eu até tô na cadeira errada, ou não tão errada assim. É que hoje, dando assim, né, gente, chega no final do ano, final da nossa segunda temporada, a entrevistada de hoje sou eu. E eu vou ser entrevistada pela maravilhosa, linda, de Deus, Helena Tanuri. Que privilégio meu, Lu. Ai, tá privilégio ocupando aqui meu. essa cadeira, que fez tantas perguntas, que abençoou tantas pessoas. E o pessoal de casa também está querendo ser abençoado através da sua história, Lu. Amém. E é uma honra para mim estar aqui com você, viu? Amém, muito obrigada. Minha linda, vamos lá. Nós vamos conversar, ter esse tempo de conversa. Que bom que você está com a gente aí acompanhando. Eu tenho certeza que você já conhece a Lu de tantas jornadas, né, de tantas histórias. A Lu do Escolhi Esperar, a Lu, ministra de louvor, a Lu, que agora acabou de fazer uma conferência para mulheres, a Lu, essa menina linda. Talvez você conheça a Lu desde a época do Crianças Diante do Trono. Mas eu quero saber de você, Lu, quem é a Lu Alone? Helena, eu sempre entendi que quem eu sou não é definido pelo que eu faço. Então, muitas pessoas olham o que a gente faz, o que transparece lá fora. E eu sou filha de Deus. Isso é o que me define de verdade, assim. Eu sempre fui apaixonada em ser filha de Deus, em ser... Quando eu era criança, a minha avó, e isso me marca muito até hoje, ela me conta essa história, ela falava assim, quando você crescer, você vai ser cantora, né? Eu falava assim, não, eu vou ser adoradora. Eu vou ser adoradora, vó, porque eu sou filha de Deus. Eu sempre tive esse desejo de agradar o Senhor. E tudo que eu fiz, seja escolher esperar, ou Crianças Diante do Trono, ou ser apresentadora, tudo foi como uma filha que deseja honrar o Pai, que deseja fazer o Senhor conhecido. Então, tudo sempre partiu do lugar que eu sempre me senti filha amada. Né? Eu cresci numa família, graças a Deus, tão boa e estruturada, e com um pai e uma mãe que sempre me amaram tanto. E eu sempre entendi e senti o amor de Deus como o amor de Deus Pai. E eu sempre me senti, eu nunca tive essa dúvida no meu coração de ser filha. Então eu acho que a partir daí, todo o resto é definido. Sim. Eu, Lu, sou filha. A identidade, né? A sua identidade de filha de Deus. É isso aí. Aí, Lu, você fala com a gente assim que você cresceu, então, num lar cristão, sendo amada, sendo querida, que desde a tenridade, sua avó diz isso pra você, você vai ser uma cantora? E você diz, eu vou ser uma adoradora, vó. Mas chegou um momento, ali na sua transição, né? No final da sua adolescência, que vem um desejo de ser cantora. Como é que isso aconteceu? Na realidade, nunca me veio o desejo de ser cantora. Foi uma história muito, muito doida, assim. É isso que a gente quer saber. Conta a história doida. Gente, pra quem não sabe, eu cantei no meio secular. Chocante. Porque foi um tempo tão curtinho, né, Lu? Foi, graças a Deus. Quando ela tava começando a decolar, gente... Aí o senhor falou assim, peraí, menina, mas deixa ela contar. Conta. Isso, quando eu era criança, eu cresci, como todo mundo sabe, ou muitas pessoas sabem, né? Sendo a princesa aos olhos do pai, no clipe, com Crianças Diante do Trono. E muito criança, eu fui servir na igreja. Meus pais eram pastores e nós tínhamos essa alegria na nossa casa, ainda temos, né? De servir a igreja, né? E não somente o Senhor, mas de ser parte da igreja. E ali eu fui ser parte do Ministério Infantil, fui parte do Ministério Infanto-Juvenil, fui parte do Ministério de Adolescentes. E, gente, eu fiz tudo na igreja. É tudo verdade. Que você pensar. É verdade. Eu liderei louvor, eu dancei, eu era catastrófica dançando, eu fiz missões, eu lavei banheiro, eu fiz tudo que precisava na igreja, eu fazia. Eu fui da Jocum, eu lembro de ir com meus irmãos, que são mais velhos que eu, meus pais... para cultos missionários, às vezes pro meio da rua, e eles tocando violão e eu cantando ali na rua. E eu aprendi assim, então desde muito nova, compondo, cantando, servindo. Eu lembro da sua mãe até falando assim, eu virei a motorista dos meus filhos. De casa para a igreja, ela vivia dirigindo muito para vocês por causa das muitas atividades na igreja. Ela falava, eu sou mãe turista. Exatamente. Exatamente. E quando eu fiquei adolescente, eu me apaixonei ainda mais pelo Senhor. Eu tive um pastor, né? Eu amo ele. Um beijo, Pastor Kaiser. O Pastor Kaiser, ele era muito radical, muito radical. E eu amo isso nele até hoje, porque ele gerou em nós um temor do Senhor, sabe?
Então, o Kaiser ministrava ali, e eu na adolescência, gente, eu cresci na bolha. Eu não sabia, não conhecia nenhuma música secular. Na minha casa, CD de música secular era quebrado e jogado fora. Eu lembro de ser adolescente, a escola me pedir: Lu, você canta uma música dos Beatles na apresentação da escola? Aí eu falei: de quem? Eu sabia quem era Ana Paula Valadão, Cassiane, Fernanda Brum. Sim. Eu não sabia quem era os Beatles. Então, assim, de tão crescida na igreja. E quando eu tinha ali meus 15 para 16 anos, eu ainda na igreja, apaixonada, servindo ao Senhor, para ser adoradora e tudo certo, meu pai teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava com meu pai: sua filha vai cantar no meio secular, para ser referência para jovens que não têm referência. Eu lembro que nesse dia, meu pai acordou inquieto, porque pra gente isso era surreal, né? E meu pai virou pra mim e falou assim: filha, o Senhor falou comigo essa noite e ele disse que você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. E eu lembro que quando meu pai me falou aquilo, eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Pai, isso não é de Deus não, pai. Falei: não. E eu aprendi a ouvir ao Senhor ouvindo meu pai dizer que o Senhor falava com ele. Então eu falo que isso é tão importante porque eu ouvia meu pai falar: Deus falou comigo. E aí eu falava: Senhor, o Senhor fala com meu pai, fala comigo. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu lembro de ter 5 para 6 anos. Porque eu orava: Deus, o Senhor fala com meu pai? Fala comigo. Então ele era minha referência, assim, ele e minha mãe, né? E de repente meu pai me deu essa notícia, eu falei: não, agora você errou. Agora tá muito errado. E aí ele falou algo que me marcou pro resto da vida. Ele falou assim: filha, toda vez que alguém disser que o Senhor disse algo, ou, né, te der uma profecia, tem 3 regras que não podem ser quebradas. 1, nunca pode ser contra a palavra de Deus. Se vai contra a própria Bíblia, não é uma palavra do Senhor. Não é uma palavra do Senhor. Ele falou: 2, se for verdade, Deus vai confirmar o seu coração. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele confirme ou não. E 3, se for verdade, vai se cumprir. E aí, eu entrei pro meu quarto e, gente, eu sei que eu tenho cara de fofa às vezes, mas muitas vezes eu sou teimosa, brava. O Senhor já trabalhou e trabalha isso em mim. E eu fui pro meu quarto, fechei a porta, porque meu pai disse: vai fechar a porta, fala com Deus. E se Ele, né, confirmar no seu coração. E aí eu fui orar e eu falei assim: Deus, eu já sei que não é verdade, mas se for, que o Senhor fale comigo que eu vou pro meio secular fazer a diferença. Mas eu já sei que não é, em nome de Jesus, amém. Bem assim, né? Sim. Porque pra mim isso não existia. E naquele dia, do nada eu recebi, não tinha WhatsApp, não tinha, né? As ligações interurbanas, elas eram muito caras. Ligações internacionais eram um absurdo. Eu recebi uma ligação de um missionário que morava nos Estados Unidos. E ele me ligou de muito longe. Ele disse: Lu, há muitos anos eu estive na sua casa e o Senhor mandou que eu ligasse para te dizer que você vai cantar no meio secular para ser referência para quem não tem referência. Uau. E quando ele falou isso, eu que era ainda muito cabeça dura, o Senhor já me liberou disso. Agora o Senhor fala uma vez, eu sim, Senhor. Mas eu que era cabeça dura, falei: meu pai deve ter contado. Ainda assim você ainda resistiu. assim, resisti, porque eu não queria cantar no meio secular. E aí, eu ouvi de novo, uma outra pastora ligou de um outro país e falou, porque minha casa recebia muitos missionários. E ela falou assim: Lu, o Senhor mandou te ligar, mas eu tô há 2 dias resistente, porque eu questionei o Senhor dessa palavra. E eu não conseguia te ligar, mas hoje o Senhor falou comigo que eu tenho que te ligar. Você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. E aí a terceira ligação veio do tio Pedro, que eu fazia missões com ele, eu viajava pro sertão da Paraíba. E ele virou e falou assim: minha filha, né? Ele muito descontraído, ele: menina, tu é missionária mesmo, né? Aí eu: que isso, tio Pedro? Chegou mais americano pra gente traduzir? Ele: não, é porque hoje Deus falou comigo que você vai ser referência para jovens que não têm referência, você vai cantar lá no meio secular. E aí eu ajoelhei no meu quarto e falei assim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor confirmou. Mas eu orei e eu falei assim: eu não sei fazer isso. Eu não sei nenhuma música do secular. Eu nunca assisti nada do secular, eu nunca ouvi nada do secular. E eu falei: Senhor, se eu for ir,
que eu vá para fazer a diferença e que o Senhor não me deixe perder. Que eu nunca perca o foco, que eu nunca perca o Senhor. E eu fiz mais uma oração. Eu falei assim, Deus, me mostra que eu posso ir fazer a diferença e que realmente eu vou ganhar vidas para Jesus. E, Helena, eu cresci muito falando de Deus, né? Na minha escola, eu falava de Deus todos os dias. Sempre que eu tinha oportunidade, eu cantava dentro de sala de aula, antes do sinal bater. E eu sempre cantava uma música da igreja. E tinha uma menina que ela abominava a igreja. Ela abominava o Senhor. E toda vez que eu ia cantar, ela pedia permissão para sair, porque ela não era obrigada a ouvir falar de Deus. E o Senhor me deu uma música, ele falou assim comigo, você vai pro meio secular e você vai escrever sobre o seu maior amor. Eu escrevi várias músicas de amor, sem nunca, até ali, ter namorado ninguém, ter me apaixonado por ninguém. E o meu maior amor era Jesus. A única música que eu fiz para um menino, vou revelar aqui. Revelações! A única música que eu fiz que era para um menino de verdade, que não era sobre, né, Jesus. O seu amor por Jesus? Isso, falava, não é o dia certo, não é a hora certa, porque eu não tinha idade para namorar. E era a minha renúncia, né? Sim. Então, assim, ai. E eu lembro que nesse dia eu compus uma música expressando o meu amor todo por Jesus, mas chamando ele de amor e não chamando ele de Jesus. E fui pra aula. E aí, quando eu cheguei na aula, essa menina virou e falou assim, você vai cantar agora? Porque eu vou sair, que eu não sou obrigada a ouvir falar de Deus. Eu falei, não, hoje eu vou cantar sobre amor. E aí, essa menina ficou bem na porta, assim, encostada. E eu cantei. E ela ouviu. E bateu o sinal, eu almoçava na escola e nós fomos almoçar. E ela não era minha amiga, porque eu era crente, né? E quando chegou aquele almoço, ela veio igual um furacão. Jogou a bandeja em cima em cima da minha mesa. Assim, pá! Se hoje você me explica, por que Jesus morreu por mim? Uau! E naquele dia, através de uma música que não falava de Jesus nitidamente, eu pude expressar o amor de Deus e ela se entregou e se converteu. Que demais! E eu entendi que tem pessoas que talvez nunca vão entrar por dentro de uma porta de igreja, mas que se eu for até elas, com a linguagem que elas entendem, Sim. e pregar o evangelho, mesmo que seja de uma forma muito diferente para a igreja, talvez elas aceitarão. PS, para você que está assistindo, que é músico dentro da igreja, que deseja cantar no secular. Se você deseja ir, não vá. O meio secular é sujo, o meio secular é terrível. Ele te influencia para você cair de qualquer forma. Você só pode ir para o meio secular se Deus te mandar ir. Porque você tem que estar preparado para quando Deus te mandar sair. O meio secular, ele é envolvente. E às vezes, as pessoas estão esperando um testemunho como o meu para achar uma desculpa para desobedecer o seu pastor ou a sua liderança. Então, o meu testemunho não é desculpa para você desobedecer quem você quiser. Vá onde Deus te mandou ir. Esteja onde Deus mandou você estar. Então, esse é o meu testemunho, não o seu. É isso aí. Isso é muito importante ser dito, Lu, porque muitas pessoas... A gente tem uma tendência de darmos vazão aos nossos desejos e chamar isso de vontade de Deus, né? A gente não está disposto a, muitas vezes, renunciar à nossa vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. E, às vezes, as pessoas têm as suas feridas, as suas rejeições, a sua necessidade de aprovação, de aplauso. E, às vezes, dentro da igreja, ela não vai conseguir isso, porque as pessoas, se elas estão num ambiente de fé saudável, as pessoas vão glorificar a Deus pela vida do cantor, do artista cristão, né? Pelo dom, mas dando glória a Deus, né? E muitas pessoas têm essa grande tentação de estar no meio secular e receber o aplauso numa tentativa, uma ilusão de que a aceitação do século, o aplauso pelo seu talento vai ser cura para a sua ferida. E, na verdade, quando eu falo para músicos dentro da igreja, eu falo sobre isso também. Eu falo assim, olha, muitas vezes você sobe na plataforma com expectativa a seu respeito. Você quer receber uma glória que não é sua. Você quer ser reconhecido pelo seu talento, aceito pelo seu talento. Deixa eu te falar, você está num lugar de vulnerabilidade e perigo. Porque quando a gente sobe no altar para adorar a Deus, a gente tem que ter sido curado nesse amor,
transbordante de Deus, que nos livra da rejeição do passado, que nos liberta desse desejo desesperado por uma aceitação. Ok, todos nós, seres humanos, nós temos um nível de necessidade de aceitação, mas isso extrapola, adoece e vira realmente a perseguição do aplauso, e pessoas que estão dispostas a se sujeitar a tudo, aí nos lugares mais escuros da existência humana, em troco de aplauso, de Da curtidas, fama, né? E de ser famoso, né? E você, quando você estava realmente se tornando uma pessoa muito influente nesse meio secular, mais conhecida, você começou a abrir shows de pessoas. Você abriu o show do Jonas Brothers, ou da Demi Lovato, não foi? Da Demi Lovato, dos Jonas Brothers. Todo mundo que vinha da Disney, eu tinha a permissão de ser a primeira a escolher se eu queria abrir ou não. Aham, Então, assim, eu tive muitas músicas em novela, sim. né? Então, eu fui né, ter temas de novela, o que, assim, era muito maravilhoso na época, era o sonho de todo mundo. E você ter uma música que é o tema da novela, também financeiramente, as pessoas não sabem, mas você recebe por segundo. Sim. Então, assim, eu comecei a ganhar financeiramente muito bem, eu comecei a ter uma expansão muito grande, né? Uma exposição também muito grande. E as coisas foram acontecendo. Eu fui chamada para apresentar os prêmios, né? Na época, que eram muito famosos. E fiz Criança Esperança. Então, tudo foi acontecendo, assim. E o Senhor ia fazendo, porque eram lugares que, assim, a gente nem conhecia ninguém, né? Só que eu lembro que quando eu fiz 18 anos, Helena, quando eu fiz 18 anos, eu parava, porque eram shows, gente. Existe ministração, existe show. E no secular é show. E eu parava o show e falava de Jesus. Quando eu ia falar sobre esse amor, eu falava, olha, eu quero te apresentar um cara que não te trai, que não te larga. E eu falava de Jesus. E eu tive muitos fãs, porque na época eram fãs, Sim. que se converteram mesmo por causa desse lugar. Mas esse meio é muito atraente, é muito perigoso. E eu lembro que começaram a fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. E as pessoas falavam assim, olha, essa aqui é a Lu Alone. Essa aqui é a Luciana, que cresceu na igreja e tudo. E graças a Deus o Senhor me tirou antes que essa lavagem fosse feita, né? Mas eles falavam assim, olha, você é obrigada a usar esse tipo de roupa. Eu, não, mas eu não uso. Não, mas a artista usa. Eu não posso citar o nome aqui de um programa para não receber né, uma advertência. Livrar meus advogados dessa, né? Né, um processo. Mas eu fui num programa muito conhecido, muito, assim, um dos de maior audiência do Brasil. E quando eu cheguei lá, falaram, olha, você tem que contar que você sofreu bullying. Só que eu nunca sofri bullying. E eles inventaram uma história mentirosa. E eu falei assim, olha, eu não vou contar isso, porque eu não aprendi a mentir. Falei, eu não sei mentir, eu vou ter que sustentar essa história o resto da minha vida. Toda vez que alguém chegar em mim e falar assim, olha, eu te vi lá no programa, eu passei por isso, eu vou ter que fingir que eu passei por isso. E eu não vou fazer isso. E eu lembro que naquela hora, aquela diretoria falou assim, então você não é uma artista suficiente, você não merecia estar aqui. Se você não consegue sustentar uma história, seja, se você não faz o que nós queremos que você faça, você não serve para esse meio. Exatamente. E aí, quando eu fiz exatamente 18 anos, juntou uma equipe enorme, e falou assim, olha, a partir de hoje você não é mais menina. Antes você era a menina cara da Disney, a boa referência, a que falava de Jesus, mas a partir de hoje você é mulher. E mulher no Brasil não anda do jeito que você anda, não se veste do jeito que você veste, não fala do jeito que você fala. Então, a partir de hoje, tudo mudou. E eu compunha igual uma máquina, eu era uma máquina de compor. Então, eles falaram assim, você tem 12 dias para escrever um álbum novo. E nesse álbum você vai escrever sobre traição, você vai escrever sobre divórcio, você vai escrever sobre... Começaram a me dar os temas. Então, essa aqui é a sua nova estilista, ela vai te vestir, a partir de agora você anda de barriga de fora, você vai pra ilha de uma revista, que eu também não vou citar o nome, e você vai fingir que tá namorando com o artista fulano de tal. E tudo isso envolvia muito dinheiro, fama, tudo. E naquela hora que eu tava sentada naquela cadeira, eu olhando assim e vendo, muito chocada com aquilo tudo, que a gente que cresceu na igreja se choca, é assustador, né? Assim, é um outro mundo, né? É uma outra realidade. E eu sentada naquela cadeira assim, o Espírito Santo falou comigo, filha, você me devolve tudo que eu te dei? E naquele momento, Helena, eu me senti como jovem rico. Porque o jovem rico, às vezes a gente pensa que ele não conhecia Jesus. Só que na Bíblia fala,
né? Ele se aproxima de Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Fala, obedeça meus mandamentos e tal. Ah, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu podia virar e falar, Jesus, tudo isso eu tenho feito do ministério infantil. O que falta ainda? Lu, me devolve tudo que eu te dei e depois a gente segue. E eu senti o Espírito Santo falar comigo. Falou assim, você me devolve tudo que eu te dei? E no meio daquela reunião, aquele tanto de gente falando e decidindo meu futuro, o que eu ia fazer? Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E todo mundo achou que eu tava cansada, todo mundo achou que eu tava doida, que eu tinha feito show demais e que eu ia mudar de ideia. E eu lembro que eu saí daquela reunião e minha mãe tava indo num acampamento de mulheres. Eram mulheres mais velhas. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu posso ir com você? E eu não contei nada pra minha família naquela época. E eu falei, eu posso ir com você? E ela falou assim, filha, não tem vaga. E eu lembro que eu fiz minha mala pela fé. A gente ligou pra pastora e a pastora falou, não tem vaga, você não pode ir no chão do ônibus, não tem onde você dormir. Eu falei assim, pastora, eu vou de carro, eu faço o que fala. Ela falou assim, não tem lugar, Lu, não tem como te receber. E aí, quando minha mãe tava saindo, eu coloquei minha mala dentro do carro dela. Ela falou assim, mas o que você tá fazendo com essa mala? Eu falei assim, mãe, eu creio que eu vou. Eu vou dormir na mesma cama que você, mãe. Eu falei assim, eu creio que eu vou. Se eu chegar lá e alguém desistir de ir, e eu não for só porque eu não trouxe minha mala, eu vou me arrepender demais. Então, assim, se não tiver vaga mesmo, minha mala vai ficar no carro, escondida. Mas eu creio que vai ter lugar. Helena, eram 3 ônibus. Encheu o primeiro, encheu o segundo, encheu o terceiro. Não, quase encheu o terceiro. E, de repente, faltavam 2 pessoas. E eu lá orando. Senhor, meu lugar, meu lugar, meu lugar. De repente, chegou as 2. Oh, meu Deus, e aí? E quando chegaram as 2, era mãe e filha. E essa mãe chega desesperada, muito atrasada, e ela fala assim, pastora Sheila, me desculpa. Eu cheguei atrasada porque a gente estava decidindo, amanhã tem vestibular e a Bárbara não vai. Não tem ninguém que quer ir, não, inclusive já tá tudo pago. Eu abri o porta-mala, tirei minha mala e falei, tô pronta. Muito bom. E foi lá que, nesse acampamento, no terceiro dia, no último horário, por isso que eu falo, gente, não vai embora antes da hora na igreja, não vai, sabe, assim, já tinha acabado o culto, a gente estava para entrar dentro do ônibus, o Senhor não falou nada comigo, assim, quanto uma palavra muito clara, sabe, assim, eu queria uma palavra de confirmação que eu estava fazendo a coisa certa, e na hora de entrar no ônibus, tinham 5 jovens, a Sheila falou assim, eu queria orar pelas 5 jovens que vieram aqui. E ela chamou uma pastora chamada Ju Salmen e falou assim, pastora Ju, você pode orar por elas? E foi uma oração muito simples. Ela virou e falou assim, Senhor, eu abençoo a Bárbara, eu abençoo a Helena, eu abençoo a Lu. Parou e olhou pra mim, ela falou assim, Lu, antes de você vir aqui, você perguntou pro Senhor se era pra você abrir mão de tudo. E Deus manda te dizer que é pra você abrir mão de tudo. E que até as multas que você nem imaginou que você tinha, Ele já cuidou disso porque você quer obedecer ao Senhor. E eu lembro que naquele dia eu me ajoelhei e eu entreguei tudo. Eu entreguei o secular, eu entreguei tudo. No dia que eu entreguei, as pessoas me ofereciam pagar mais e além. A gente dobra o valor, e eu falei, não, eu não negocio com as coisas de Deus. E foi muito difícil. Eu não saí do secular pro púlpito. As pessoas têm que entender que não é assim. Eu saí de lá, e isso tem muitos anos, tá, gente? E eu ia em todos os cultos da Lagoinha. Eu ia em culto que começava 10 horas da noite. Eu tinha fome e sede de Jesus. E eu falei, Senhor, se eu abrir mão do meu tudo, é para que o Senhor seja o tudo, porque Tu és o tudo. Eu achei que eu nunca mais ia cantar. Eu não sabia que eu ia ser Lu Alone. Eu vendi tudo que eu tinha. Os instrumentos, os microfones. Eu realmente abri mão. Até as coisas materiais. Naquela época eu cantava de bota. Eu tinha umas 100 botas. Coisa que... Gente, quem que é essa centopeia? Né? Quem que é essa centopeia? Eu doei as botas tudo. Eu doei tudo. Eu falei, minha vida mudou. Falei, eu vou ser uma pessoa normal. Entrei pra faculdade e minha vida era estudar, buscar Jesus e ouvir os repórteres falarem que eu não dei conta e que eu abandonei a minha carreira. Sabe de nada, inocente. Mas vale a pena abrir mão. Eu quis trazer essa história porque às vezes as pessoas conhecem a Lu do púlpito e elas falam,
A Lu, do Crianças Diante do Trono, ela já nasceu dentro de um ambiente cristão. Ela não precisou renunciar a nada. Ela não sabe o que é renúncia. Por isso que eu quis trazer essa história, para que as pessoas conhecessem este lado, né? E principalmente onde tem dinheiro, muito dinheiro envolvido, fama envolvida, né? A valorização, entre aspas, do seu talento como compositora, como cantora, como artista, né? Que você é, né? Mas não nos modelos que as pessoas esperam. E é tão interessante também você trazer um pouco para a gente, para o pessoal de casa, essa perspectiva de que muitas vezes o artista que está ali, ele não é nada daquilo. A imagem que vende. A gente vê essa transição. Você citou aí as meninas da Disney, né? Os artistas da Disney. Você vê quando eles são crianças e depois como eles transicionam, como tudo muda, né? Quando eles deixam a infância e a adolescência e passam para a vida adulta. Helena, é planejado no meio artístico um escândalo. Sim. É sempre planejado, porque o escândalo conta de uma vez como uma bomba que estoura para a sociedade toda, que essa pessoa que é vista como o fofinho da Disney virou adulto. Sim. Ele amadureceu. Isso. É como se fosse um suposto gatilho para amadurecimento daquele artista que agora ainda é mais completo, né? E é bom a gente falar sobre isso. Mas que bom que o Senhor te fortaleceu para fazer essa transição, para perceber e obedecer na hora de entrar e para obedecer também na hora de sair e falar, não, acabou, tá aqui, Senhor. Tá tudo nas suas mãos, né? E Ele cuidando de tudo. E teve, então, esse intervalo aí, onde Jesus passou a ser a sua maior sede, a sua maior busca, a sua maior necessidade, né? E depois disso, como é natural, outras coisas vão acontecendo na vida, né? E você começou a ser uma representante dessa bandeira. Eu escolhi esperar. Você é uma moça já feita, uma jovem já feita, pronta para namorar. Podia ter quantos namorados quisesse, mas você estava esperando em Deus, uma pessoa em Deus. E eu sei que essa é a dificuldade de muitas moças. Vai lá, dá uns beijos na boca primeiro, fica para ver qual que é, né? Helena, eu vou ter que te interromper para contar um caso engraçado. Conta. Eu vou ter que, Senhor me perdoa. Conta o caso engraçado. Você sabe que eu não virei a embaixadora do Eu Escolhi Esperar depois disso tudo. Eu virei conhecida pelo Eu Escolhi Esperar por causa que eu virei um mico nacional no meu secular. É mesmo? Eu fui na MTV, e MTV era tudo, né? Sim. Naquela época, MTV era a televisão. E tinha um programa que era o de maior audiência da MTV. E eu fui convidada, eles, né? E aí, nesse programa, iam os fãs, e tinha plateia. E, meu Deus, era o programa, né? E aí, quando eu cheguei lá, a apresentadora virou e falou assim comigo. Eu andava muito com os meninos do Restart, que também era uma banda toda colorida, que fazia muito sucesso na época, né? E aí, ela falou assim, olha, eu vejo que você tá andando muito com o Pelu, hein? Que era um dos meninos. Só que, gente, as pessoas esquecem que eu era crescida, criada, nascida na bolha da igreja, né? Então, eu falava o que eu vivo, né? E aí, de repente, ela falou assim, eu tô vendo que você anda muito com o Pelu, hein? Tá namorando, revela pra gente no nosso programa que é ao vivo. Aí eu assustei, porque eu crente, né? Falei assim, não tô namorando não, porque namoro é pra casamento. Aí ela virou e falou assim... O quê? Pessoal, tem pessoas que levam muito a sério, né? Tá ficando. Só que eu aprendi com meu pastor uma coisa. Aí eu virei ao vivo na MTV e falei assim... Mas o pastor foi o Kaiser. Aí eu falei assim, ficando? Ficar é prostituição! Gente... Eu falei isso ao vivo no programa. E aí ela se assustou. Ela, o quê? Vamos mudar de assunto, galera? Então vamos lá, né? Tem superstição pra subir no palco? Superstição! E aí aquele programa foi a catástrofe da catástrofe. E isso espalhou. E aí as pessoas queriam saber por que eu tinha falado aquilo. E eu comecei a falar sobre Eu Escolhi Esperar. Aquilo que você acreditava. Isso. Então, quando passou um tempo... E eu já ali em Lagoinha e tudo, né? O Nelson me chamou, porque eu saí em tudo quanto é jornal. Porque eu falei isso. Faz parte. Uma bomba nacional. Um mico, entre aspas, né? Que coisa linda, né?
Aquilo que para o mundo pode parecer um grande mico, na verdade, Deus está te convocando para uma frente de batalha. É né? verdade. Muito legal isso. Lu, você também se tornou muito conhecida pelo seu testemunho, agora numa história mais recente, de uma enfermidade incurável que você contraiu, que você desenvolveu. Fala pra gente um pouco sobre isso. Eu sei que essa história já foi muito contada, muitas pessoas conhecem, mas tem gente que está nos assistindo agora que não conhecem. Né? Às vezes, mais uma vez eu digo, as pessoas nos imaginam, elas constroem um ícone na sua imaginação e elas pensam, a Lu não passa problema, a Lu não atravessa. Né? Eu que sei o que eu estou passando. Parece que tem um grupo de pessoas que as pessoas imaginam dentro de uma vitrine e elas não vivem nenhum tipo de adversidade, elas não têm nenhum tipo de problema. Né? A gente nasceu perfeito, assim, na caixinha de cristal. Exatamente. E você, não apenas você, mas toda a sua família teve que enfrentar algo muito doloroso. Você pode contar resumidamente pra gente? Posso, Helena. Eu realmente passei um tempo de uma enfermidade muito grande, né? Eu acho que o pior pra gente não foi apenas a enfermidade. Foi porque desde o dia que, do nada, gente, eu tava fazendo um voo. E nesse voo eu comecei a coçar, meu corpo coçava e eu não sabia o que era. Achei que era uma alergia, tomei um remédio e não melhorava. E quando eu cheguei em casa e eu fui tomar banho achando que eu tava com alguma alergia, alguma coisa. Minhas pernas estavam todas roxas, cheias de hematoma, né? Eu corri pro hospital, achando que era uma reação alérgica de alguma coisa. E quando eu cheguei lá, os médicos começaram a se assustar, né? E aí um médico chamava o outro, que chamava o outro, que chamava o outro. E de repente eu que cheguei com um quadro de alergia, que eu achava, né? Que tinham colocado lá, né? Quadro alérgico. Um último médico veio e falou assim, olha, a gente precisa, né, tirar o seu sangue e tudo, porque nós estamos achando que você está enfrentando um quadro de leucemia. E não era leucemia, mas a gente demorou 1 ano e 8 meses para descobrir. E foi 1 ano e 8 meses muito dolorido, né? Eu demorei muito tempo para contar, porque eu acho que nem tudo tem que ser contado enquanto você está vivendo. Sim. Muita gente me viu ministrar, muita gente me viu e não sabia o que eu estava passando, porque eu aprendi a não parar, mesmo na dor, sabe? Mas realmente foi um tempo muito, muito, muito sofrido. E eu vim de uma família com boa condição financeira, que não preciso esconder isso, né? Que graças a Deus, assim como aquela história, né, da mulher do fluxo de sangue, começaram a investir tudo que tinham, para que a gente conseguisse descobrir o que eu tinha. Só que médico após médico, nenhum conseguia descobrir. E nós somos de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E chegou um ponto que um dia, depois de ter ido em todos os médicos possíveis, uma hematologista maravilhosa, cristã da nossa igreja, uma das melhores daqui, ela me ligou. E ela falou assim, Lu, olha, você tem que vir correndo pra cá. Porque a gente realmente acha que descobrimos o que você tem. E eu fui correndo com meu pai e com minha mãe pro consultório dela. E quando a gente chegou lá, ela falou assim, olha, eu acho que eu descobri porque que a gente não sabe o que você tem. Porque aqui em Minas Gerais não tem equipamento suficiente para descobrir o tipo de leucemia. E eu já liguei para São Paulo. Vocês precisam pegar a roupa do corpo que estão agora e voar e ir para São Paulo, que a junta médica lá do Sírio-Libanês está esperando por vocês. O melhor médico de oncologia do Brasil. E foi muito assustador pra gente. E ela falou assim, veste a roupa que vocês estão no corpo, entra no carro, pega a estrada e vai. E nessa hora meu pai falou, não, a gente vai de avião pra gente chegar mais rápido. E de repente ela disse, não, vocês não podem entrar no avião. Porque a gente descobriu que esses hematomas que ela tem não são hematomas, são coágulos de sangue. Porque as veias não estão conseguindo conter o sangue, elas arrebentam e causam coágulos. E nós fomos para São Paulo. E quando a gente chegou lá, eu comecei a fazer todos os exames que eu nem imaginava que existiam. A gente descobriu que a minha plaqueta, né, que é tão importante nesses exames, ela alterava em adrenalina. Então, quando tira o meu sangue, não podia fazer assim, ó, com o potinho. Tinha que tirar na temperatura do corpo, levar sem mexer, senão tinha que tirar de novo. E eu fui fazendo exames caríssimos, tudo que a gente podia. Até que, eu tô resumindo muito, tá, gente? Até que esse médico chega
E ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que você não tem leucemia. E eu lembro que aquilo foi uma alegria muito grande no nosso coração, né? E ele falou assim, mas a má notícia é que a gente não sabe o que você tem. Gente, que angústia, né? Ele disse, você tá no melhor hospital do Brasil, com a melhor junta médica do Brasil, com o melhor equipamento médico do Brasil, mas a medicina ainda não é capaz de diagnosticar todas as doenças. Tem doenças que ainda não foram descobertas. E, infelizmente, a gente não sabe o que você tem. E nesse dia ele disse, naturalmente, num dia normal, você teria que ser internada e ficar aqui, né? Só que hoje acabou de ser descoberto o primeiro caso de Covid no Brasil. Então você não tem sistema autoimune para combater nada, muito menos um Covid. Naquela época a gente não entendia o Covid como hoje e era um desespero nacional, né? Uhum. Ia ser o primeiro lockdown. E ele virou e falou assim, vocês têm fazenda, vocês têm casa de campo, vocês têm algum lugar afastado? A gente falou assim, temos. Ele falou, então dirija até lá e não saia até que a pandemia acabe. E eu lembro que quando a gente estava saindo da sala dele, ele falou assim, só um minuto. E eu virei para trás e ele disse assim, Lu, eu tenho outra boa notícia. Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, sua boca. Eu falei, hã? Ele falou assim, sua boca não tá sangrando. Porque se estivesse sangrando, já seria de dentro para fora. E eu, nesse processo, eu inchei muito. Eu ganhei 14 quilos. Quando a gente conta, parece tão superficial, mas às vezes fazer isso, que é tão simples em alguém, você chegou, oi, tudo bem? Dá um tapinha, pra mim era levar um soco. A minha pele doía, entendeu? Tudo em mim doía. Eu tomava o maior nível, aliás, ainda maior do que se pode, de corticoide por dia, tentando, né? Então, assim, e o próprio corticoide faz com que você enche muito. Isso, faz. E vários remédios, né? E nenhum médico descobria. E minhas veias arrebentando. Resumidamente, eu tive uma inflamação generalizada de todas as veias do corpo. E, de repente, quando a gente saiu, né? Pegamos estrada, chegamos na nossa casa, que a gente tem no interior. E quando chegou lá, passaram alguns dias, minha boca começou a sangrar. E quando minha boca começou a sangrar, o que fazer? A quem recorrer? E eu lembro que em um processo, não foi nesse momento, mas em um processo desses, uma amiga minha me ligou. E ela sabia, e ela, minha melhor amiga, ela estava muito, muito triste. E ela virou para mim e falou assim, Luici. E ela engasgou e começou a chorar. Até hoje eu acho que ela quis dizer, Luiz, se você morrer. Só que quando ela disse, Luiz, se, ela parou, começou a chorar, um silêncio reinou. Eu tava dentro do carro, na estrada. Uhum. E começou a tocar uma música. E essa música falava assim, tudo é possível, tudo tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas. E eu sei, não falharás. E eu virei pra ela e eu falei assim, Aninha, tudo é possível. Tudo Deus pode fazer. Deus não perde as batalhas, Ele não vai perder. Uhum. Se Deus quiser me curar, esse vai ser não o meu pior deserto, mas talvez o meu maior testemunho. Mas se Deus não quiser me curar, minha amiga, Deus não perdeu as batalhas, porque perder as batalhas é um crente pro inferno. E eu sei a vida que eu tenho com Deus, eu sei o meu caminhar com Deus, e eu sei que o meu lugar é o céu. Então, amiga, Deus não perdeu as batalhas. E essa música ainda era em inglês, mas eu traduzi ela e ela se tornou o meu ecoar, a minha música, né? E ali a minha boca começou a sangrar, a gente tem aquele momento de negação, né? Eu liguei pro meu dentista, falei, pode ser uma gengivite? Pode ser alguma coisa? Por favor, diga que sim. E ele, não pode, não pode. E meu pai entrou comigo dentro do carro e falou, filha, vamos voltar para Belo Horizonte. Vamos procurar outro médico, outro hospital. Isso em pleno Covid. E agora todo mundo tinha medo de hospital, todo mundo tinha medo de ir no médico. Mas a gente não tinha a quem recorrer, a não ser o Senhor e a medicina, né? E nós fomos. E é tão estranho que, por mais que eu estivesse passando pelo vale da sombra da morte,
A gente tinha paz, Helena. A gente paz tinha que excede todo entendimento. Exatamente. Eu falo que eu descobri, eu entendi a paz que excede o entendimento nesse momento. Quando todo mundo falava, você tinha que estar enlouquecendo. E eu falava, mas tá tudo bem, o Senhor tá na frente, se eu morrer eu vou pro céu. E nesse período, a gente chegou em Belo Horizonte. Aliás, a caminho de Belo Horizonte, eu tive uma visão. E eu falo, caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Não aceita viver migalha do reino de Deus. Porque você pode ter visão, você pode ouvir o Senhor, você pode viver tantas coisas se você se decidir viver com Deus. E eu vejo tanta gente aceitando o mínimo assim. E ali dentro do carro eu tive uma visão. E nessa visão eu via meu irmão muito pequeno entrando num consultório de um médico. E minha mãe conversando com esse médico. E eu lia na porta o nome daquele médico. E quando eu despertei daquela visão, o Senhor falou comigo, você tem que ir nesse médico. Só que assim, se o meu irmão era pequeno, hoje em dia meu irmão tem 30 e tantos anos, já tinha se passado 30 anos, né? E eu falei assim, o médico já era mais idoso, eu falei assim, será que ele tá vivo? E nós começamos a procurar, ele não atendia, fomos descobrir, cortar um pouco do caso, tá, gente? Fomos descobrir que o filho dele era amigo do meu cunhado que mora no Canadá. E ele mandou as fotos pro pai. E o pai dele falou, eu quero te atender. E quando a gente chegou lá, ele falou assim, traga todos os seus exames, tudo que você já fez, onde você passou. E eu cheguei, né, com 1 milhão de exames. E de repente ele falou, olha, tudo que eu pensei, já olharam. Tudo que eu imaginei, já fizeram. Eu tenho biópsia aqui. Tenho várias biópsias. Então, as pessoas abriam para tirar pedaço e levar para análise. E quando, do nada, ele falou assim, olha, essa semana, por curiosidade, eu estava estudando uma doença, mas ela não é conhecida no Brasil. E ele se tornou médico, dermatologista, cientista de doenças raras. E ele falou assim, eu vou fazer a sua última biópsia. E se der certeira, a gente tem essa resposta. E ele fez. Ele tirou ali minha última biópsia, mandou para análise. E nesse processo, a Ana me convidou para ministrar o Moças Diante do Trono. Que era uma ideia que tinha nascido no meu coração e que ela queria realizar. E ela não sabia que eu estava doente. E ali eu entendi que amar Jesus, servir Jesus e andar com Jesus é na alegria, na tristeza, na doença ou na dor. É no dia bom ou no dia mau. A nossa dor, o nosso problema não pode fazer a gente se separar. É um casamento, entendeu, Helena? Sim. E eu virei pra Ana e eu falei, eu vou. No dia desse congresso, eu recebo uma ligação do médico. De manhã, ele falou assim, você pode vir, a sua biópsia chegou. E quando ele abriu ali junto comigo, ele falou, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu já ouvi isso. A boa notícia, nós descobrimos o que você tem. A má notícia, não tem cura. E aí ele falou, dentro de 1 ano você vai ter lúpus, artrite, artrose, não sei o que lá, reumatoide. E começou a citar, ele citou o nome da doença que é muito, muito grande, são tipo uns 20 nomes juntos. E ele falou, olha, todo mundo que teve essa doença morreu em pouco tempo. E o que a gente pode te dar é um tratamento para diminuir a velocidade. Porque como você demorou muito para descobrir, já se tornou sistêmica, que significa já pegou seu corpo todo. E ele me mandou também para um reumatologista que eu respeito muito, que é o Dr. Aquiles. E por causa do lúpus que viria a se desenvolver. E me deu um remédio e ele falou assim, olha, esse remédio, você teria que fazer um teste para tomar. Só que só 0,00001% da população é resistente a esse remédio. E ele fez uma brincadeira, ele falou assim, você já é um diamante preto. O diamante preto é um diamante raríssimo de se encontrar. É impossível que você fosse um diamante rosa, que é o diamante mais raro do mundo. Ele falou, você ter essa doença e ainda ser o diamante rosa, né? Ainda ser intolerante ao remédio, não, eu vou acreditar que você não é e pode tomar. Eu saí daquele consultório e eu fui pra casa, eu chorei. Você tem direito de chorar. Claro. Você tem direito de chorar. Eu chorei muito.
Você só não tem direito de parar. Você não tem direito de parar de amar Jesus. Você não tem direito de parar de servir Ele. E eu lembro que aquele dia, 2h começava o congresso. Eu chorei assim até 1. Liguei pro Silvio, nosso maquiador. Né, Silvinho. Falei, Silvio, eu tô um panda. Falei, vem me arrumar. Porque eu tô doente, mas tem muita moça que precisa ser curada. E eu não vou parar de servir Jesus. É na alegria, na tristeza, na doença e na dor. E eu cheguei lá no congresso, sem as meninas saberem. Nós ministramos cura, nós profetizamos e foi tão lindo. E passado um tempo, meu olho mudou de cor. Como assim, Lu? Mudou. Minha cunhada teve meu sobrinho, né? E eu fui visitar, e aí a sogra dela falou assim, Lu, seu olho é muito azul. Seu olho mudou de cor e em volta tá amarelo. Tem alguma coisa errada com você, liga pro seu médico. E ela sabia da situação. Eu liguei pro médico, perguntei, mas acontece do olho assim, dar uma mudada de cor. Aí ele falou assim, para de tomar o remédio agora, você é o diamante rosa. Uau, meu Deus. E aí não tinha mais remédio. Aí, tipo, só tinha a hidroxicloroquina, que era... Não tinha. E foi tão impressionante que esse médico, ele descobriu que eu tinha, me passou para uma junta médica, um outro médico, e morreu. Uau. Eu falo que Deus o preservou vivo, eu creio, para que ele fosse um instrumento na minha vida, sabe? E resumidamente, para terminar esse testemunho que tá durando uma eternidade, né, gente? Eu, já na minha pior fase, mas quando eu descobri isso, que não tinha cura, que não tinha, eu falei, quer saber? Eu vou fazer ainda mais. Agora que eu vou servir mesmo, agora que eu vou viajar mesmo. Viajar não, né? Porque não dava. Mas ministrar, e eu ia pra igreja, a igreja fechada, né? E pandemia. E eu ia, e eu ministrava, e eu profetizava. Eu falei, Jesus, enquanto o Senhor tiver pra mim, eu vou fazer sua obra. E assim eu fiz. E até que, de repente, uma pastora me liga. Essa pastora lá de Manaus, eu amo ela demais, sabe? Ela me ligou e falou assim, Lu, deixa eu te falar. Eu tinha marcado uma conferência com ela um ano antes. Ela falou assim, deixa eu te falar. Aqui em Manaus, acho que você vai se lembrar, Helena, tinha acabado o oxigênio. As pessoas estavam passando por uma situação muito difícil. Ela falou assim, tá acontecendo isso, e eu tô te ligando. E eu pensei que ela ia falar pra cancelar. Ela disse, eu tô te ligando pra confirmar. Porque a gente precisa de gente que venha trazer esperança pro povo nessa hora. Só que se eu não podia pegar um voo BH São Paulo, que é 50 minutos, muito menos BH Manaus, que são 6 horas. Sim. E eu virei e fui falar com ela. Falei assim, ô pastora, infelizmente, eu não vou poder ir, né? Só quando eu falei assim, ô pastora, infeliz, o Espírito Santo falou comigo, você vai. Falei, infelizmente, essa situação, né? Pode contar comigo. Só que ela não sabia que eu tava doente. Ela não sabia do que tava acontecendo. E eu orei, eu senti paz. Meus pais sentiram paz. E eu fui. E eu lembro que a banda toda não podia viajar. Então, fui eu e um tecladista. E a gente foi, eu e o Luiz conta. Eu amo quando ele conta essa parte da história. Ele fala assim que ele não consegue lembrar muitos detalhes da viagem, porque a única coisa que ele lembra, muito profundo, era de orar pra eu não morrer. Aí eu brinco com ele, eu falo, você não queria trazer meu corpo, né? Só selo, misericórdia. Mas ele orava pra eu não morrer naquela viagem, né? Porque era eu e ele ali. Sim. E nós fomos. E quando chegou lá, Helena, até a pele da minha mão soltava. Eu sentia dor pra segurar um microfone. Só que quando eu cheguei, tinha um cara dentro da sala VIP. Eu detesto esse nome. Mas... Sim. A sala da comida, vamos chamar assim. A sala da comida, sim. Isso. E ele tava ali com 2 enfermeiras tomando soro na veia. Que isso, né? Falei com ele, você passou mal com calor? Manaus é muito quente. Achei que ele tava tomando soro. E de repente ele falou assim, não, eu não quis deixar de vir. E eu tô fazendo a minha última sessão de quimioterapia. Então elas vieram comigo. Uau. Helena, quando ele falou isso, esqueci que eu tava doente. Eu esqueci tudo. Eu voei nesse cara. Eu falo assim que dá uma... A Ana fala, né? Uma revolta santa, né?
E eu voei, assim, e ajoelhei no pé dele. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, esse cara veio fazendo um tratamento de leucemia aqui. Senhor, cura a vida dele, em nome de Jesus. Eu ajoelhei, eu comecei a orar. E eu perdi o horário, eu perdi o tempo. De repente, a banda que tava ali, que era da cidade, porque não podia, né? E o Luiz já estavam em cima do púlpito. E a pastora vem, ela encostou nas minhas costas. E ela falou assim, Lu, acho que você perdeu o tempo. A banda já subiu, o congresso já começou. Você tem que ir. Eu levantei, olhei pra ele e falei, você tá curado, você crê em nome de Jesus? Ele falou assim, amém. E eu fui ministrar. E quando eu tava ali ministrando, eu ministrei, foi poderosa a ministração, porque eu literalmente ministrei como se fosse a última vez. Uhum. Eu não sabia se eu ia voltar, Sim. né? E quando terminou aquela ministração, eu não ia pregar. Eu sempre prego, mas naquele dia eu não ia pregar. Eu fui descer, e quando eu fui descer, sobe a pastora Luciana e fala assim, com vocês, o pastor e preletor da noite. E chamou aquele cara que tava fazendo a quimioterapia. Uhum. Ele sobe e fala assim, olá, eu sou o preletor da noite e eu sofro com câncer há 11 anos. E eu já estou em estágio terminal, mas eu não quis deixar de vir. Porque enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. E muitas pessoas já oraram por mim, eu nunca fui curado. Mas enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. E foi uma pregação muito poderosa e tal. Quando terminou, não tinha hotel. Teve que ir todo mundo para casa da pastora. Uhum. E quando a gente foi, eu fui tomar banho. E ninguém sabia que eu tava doente, né? Fui tomar banho e como no início desse testemunho eu descobri, né? Indo tomar banho. Quando eu fui tomar banho, eu tirei a calça. Todos os meus hematomas tinham sumido. Enquanto eu orava para que outra pessoa fosse curada, o Senhor me curou. Uhum. No lugar que as pessoas achavam que seria minha morte, o Senhor me deu vida. Uhum. No lugar onde todo mundo disse, não vai, e eu fui a doida de obedecer o Espírito Santo. Não é loucura obedecer o Espírito Santo. É loucura não obedecer o Espírito Santo de Deus. Uhum. Não seja imprudente, mas se Deus te mandou, obedece. Sim. E ali, Deus me curou. E eu liguei pro meu médico muito empolgada. Eu falei, doutor, Deus me curou, Deus me curou. E ele falou assim, você tá tomando o remédio da depressão que eu te dei? Eu falei, doutor, não As tô. coisas de Deus para uma mente natural, para o homem natural, são loucura, né, Lu? Exatamente. Ele falou, então você tem que tomar, porque você tem que entender que não tem cura e você tá falando que foi curada. Uhum. Mas, resumidamente, naquela noite, eu fui curada. E aquele pastor também. É mesmo, Lu? Sim, ele também foi curado. Linda. Deus é tão lindo, poderoso. Meu Deus, que coisa linda. Lu, a gente podia ficar aqui muito, muito mais tempo, porque aqui eu tô cheia. Eu não sei vocês que estão assistindo a gente. Eu tenho certeza que a graça, a unção de Deus, ela não se limita a um espaço geográfico, físico, né? Tudo isso que a gente está sentindo aqui no estúdio e entendendo, essa paz e essa alegria que toma o nosso coração também está aí sobre você, sobre as suas questões, sobre as suas necessidades. O mesmo Deus que curou a Lu, o mesmo Deus que já me curou também de tantas mazelas emocionais, Ele é poderoso para curar você também. Eu quero dar uma boa notícia para vocês. Já que uma má notícia, hoje eu só tenho boa notícia para dar, né? Coisa boa. Que esse papo que a gente está tendo aqui, gente, vocês viram que a Lu tem muito conteúdo. Ela fez muitas perguntas, ela entrevistou tanta gente que passou aqui pelo Glorycast, mas ela também tem muita coisa para contar, para edificar e deixar o nosso coração quentinho. Então, esse programa vai acontecer em 2 etapas. Esse é o primeiro programa, mas a gente também vai ter o próximo programa. Então fica ligadinho, acompanha o Glorycast, essa ordem, porque nós vamos continuar, a Lu vai continuar contando pra gente no programa 2 tudo aquilo que Deus vai continuar fazendo. Agora, antes da gente encerrar esse programa, eu quero falar com vocês desse devocional. Gente, o Glorify é o devocional online. Então, você pode baixar o aplicativo do Glorify e se debruçar na presença de Deus, e se dobrar diante dele, e deixar todas aquelas palavras que são plantadas ali encher o seu coração. Mas agora nós temos aqui, gente, esse lançamento especial para... Se você é como eu, você ama
passar as páginas, sentir o cheirinho de livro, de papel novo, assim. Pois é, gente, uma coisa linda. Foi, então, criado o livro Glorify. É um livro devocional, devocionais para uma vida mais conectada com Deus. E é tão lindo que eles dividiram por temáticas. Então, por isso que tem aqui né, o amarelinho, o azul, o primeiro tema, o segundo tema, tem esse roxo e tem esse verde, e eu tenho certeza que esse livro, assim como o aplicativo, vai ser uma ferramenta poderosa de bênção na sua vida. Lu, como é que... E ele saiu pela Mundo Cristão, né? Esse livro, e quem quer adquirir esse livro, agora está aí, né? Chegando aí as festas de fim de ano, quem quer presentear seus familiares, seus amigos, seus amados com esse livro, como é que tem que fazer? Primeira coisa, segue o Glorify Sim. nas redes sociais. E aí lá nas redes sociais você já vai encontrar o link, gente. Então, você pode ver sempre nos stories a gente tá postando. Aí tem só aquele clique aqui, você já cai no nosso site, onde você pode adquirir, né, esse livro tão especial. E eu falo que devocional, gente, é todo dia. Vida com Deus é todo dia. Uhum. Então, assim, leitura da Bíblia, devocional. Então, você tem essas opções. Usar o nosso aplicativo e também ter o livro que eu amo. Eu sou igual a você, Helena. Sim. Eu amo ter o livro. Eu gosto do cheiro. Isso. Pra gente poder também folhear, riscar, escrever. Exatamente. É maravilhoso. Então, maravilhoso. segue o Glorify, acompanha e clica lá pra comprar. É isso. Lu, obrigado pela sua disponibilidade, por sentar aí nessa cadeira, onde você já recebeu tantas pessoas aqui, onde tantas pessoas que assistem e acompanham o Glorycast foram abençoadas, encorajadas, foram surpreendidas, porque tem gente que começou a caminhar com o Senhor tem pouco tempo, e muitas delas não sabem como o Senhor atua hoje, como Ele faz milagres hoje, e você é uma evidência disso, você é um testemunho vivo da graça, da bondade, da glória e do poder do Senhor. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, e eu sei que você tem mais coisa linda para contar para a gente no segundo programa. Eu já estou aqui, doida para te fazer algumas perguntas. É isso mesmo, no próximo programa tem mais milagres. Então, fica com a gente, tá, gente? A gente se encontra no próximo Glorycast com a graça e bondade de Deus, com Lu Aloni. Até lá, se Deus quiser.